Hoje, então, a gente vai falar sobre uma obra de Júlio Verne, tá? O Conde de Chantilly, ou Le Comte de Chantilly, né? Na versão original em francês. Essa é uma obra que não é tão conhecida, né? Das obras de Júlio Verne, em decorrência até por conta da sua narrativa, né? Se trata aí de uma obra polêmica, né? Que ele escreveu, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a capa, né? Da obra, tá? Eu li pelo Kindle. Essa versão aqui é a versão em português, tá? Nessa versão foi traduzida por Adriano Steffler, tá? É de 2020, né? E tem no Kindle também a versão em francês, né? Que é essa capa aqui, tá? Achei a capa bem interessante, né? Então, essa obra do Júlio Verne, talvez demore até um pouco o vídeo, porque tem muita coisa para falar, né? E vocês vão encontrar nesse livro, tá? Tanto na versão em português quanto na versão original, né? Ilustrações, assim, belíssimas, muito interessantes, ao decorrer dos capítulos, que vão retratar aí algumas cenas mais marcantes, né, do capítulo. E essas ilustrações são de Jean Valentin Fouquier, tá? Então, vocês vão encontrar. Eu vou até mostrar depois algumas a vocês. Mas primeiro, eu vou contextualizar vocês, né, sobre a obra, tá? E eu quero até dizer, né, porque assim, o livro trata-se de um romance histórico, tá? É até diferente se a gente for parar pra pensar no estilo de Júlio Verne, né? Porque ele é muito, assim... O que a gente sabe dele é que ele conta, né, nas histórias dele ali aventuras, narra aventuras. Nesse aqui também tem aventuras, tá? Mas tem um caráter diferente, como eu falei. E aí, o que acontece? Nesse livro, ele vai narrar um episódio, tá? De uma guerra que aconteceu ali no momento da Revolução Francesa, tá? Que é a Guerra da Vendée, certo? Ou então você pode encontrar por aí, né, o termo as Guerras da Vendée, no plural. Porque o que acontece? Foram ocorrendo, assim, guerras, né, embates ali em regiões, nas regiões ali perto da Vendée, né? Vendée, para quem não sabe, era um nome de um rio, né? Então, essa guerra ficou conhecida por Guerra da Vendée, tá? E aí, ele vai trazer nesse livro, né, essa guerra pra gente. Ele traz aí, no primeiro capítulo já, tudo que se passou aí no início dessa guerra, tá? Até a derrota do exército católico no final desse primeiro capítulo, tá? Que é a derrota que eles vão ter em Savenay, certo? Então, para contextualizar, para fazer a leitura da obra, né? Eu li também alguns textos teóricos, tá? Que eu vou citar aqui o nome para vocês. Porque se vocês até tiverem intenção de conhecer mais, né? Vocês podem ler, que é muito interessante, tá? Então, um deles é a Guerra da Vendée, Guerra Civil, Genocídio, Memoricídio, que é de Reinald Sacher, tá? Eu acho que é em inglês, não sei dizer, certo? E a Perseguição Antirreligiosa, que é de Jean de Viguerie, tá? Então são textos assim que eles dão uma base teórica, né, para essa leitura, até para quem quer conhecer mais do que aconteceu nessa guerra, tá? Nessa Guerra da Vendée. Porque, como eu falei, é um romance histórico, né, que vai trazer essa narrativa dessa guerra pra gente, certo? E é até, né, assim, bastante desconhecida, né? É falado até que é um lado, né, outro lado aí da Revolução Francesa que muitos não conhecem, porque não é apresentado esse lado, né, quando vai se falar da Revolução Francesa, tá? Então é muito interessante de você ver como
foi também, né, desse outro lado, conhecer todos os lados. Enfim, e esses textos teóricos, tá? Eles estão no livro é, o Lado Negro da Revolução Francesa, certo? Lá você encontra um compilado de outros textos teóricos falando é, de questões relacionadas, né, a esse outro lado da Revolução Francesa, tá? Bom, então, né, voltando para Jules Verne, né? Jules Verne, ele nasceu em 1828, tá? E aí, ele morre em 1905, né? Então, a gente já sabe que ele escreveu muitos livros de aventuras, né? Tem A Ilha Misteriosa, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Então, tem muitos livros conhecidos dele, né? Nesse aqui, não é diferente da gente ter a aventura, né? Tão característica dele, tá? Esse livro aqui tem uma publicação interessante, né? A primeira vez que ele vai ser publicado vai ser em 1864, tá? Na revista Musée des Familles, Museu das Famílias. É uma revista católica, tá? E quando ele foi publicado, ele não foi publicado já em formato de livro, mas de folhetim, né? Não sei se vocês sabem, mas teve uma época aí que era comum, né, os folhetins saírem em revistas e tudo mais, com as narrativas, né? Muitas vezes as narrativas curtas que iam se completando, né, ao longo de um período. Então foi o que aconteceu, né, nessa primeira publicação, né, do Conde Chantelaine. E aí depois ele só vai ser publicado em formato já de livro, né, em 1994, tá? Isso, né, acontece justamente por conta, assim, de ter esse caráter polêmico, né? O Júlio Verne, ele tentou publicar com o seu editor, né, que ele sempre publicava, mas ele não aceitou publicar porque ele era do lado da Revolução Francesa, né? E esse livro, ele conta o outro lado, né? Ou seja, o lado que era contra a Revolução Francesa, tá? É, então, nele a gente vai ter alguns personagens principais que são importantes, né? E tem, assim, um específico, né? Que é o próprio Conde, o Conde Chantelaine, que aí ele vai representar um personagem histórico importante, que é o Pierre de la Championnière. É isso mesmo, conferindo o nome. Pierre de la Championnière, que ele participou desse exército, né, católico, e ele foi muito importante nesse exército, tá? E aí o Jules Verne, ele tinha contato com os filhos dele, né, do Pierre. Então ele teve acesso aos manuscritos, né, que contam essas memórias do Pierre sobre essa guerra, tá? Então ele teve acesso a esses manuscritos, né? Então o Conde, né, o personagem principal, ele vai representar esse Pierre, certo? Fora o Conde, nós temos outros personagens que são, assim, igualmente principais também para a narrativa, tá? Nós vamos ter aí o Quernan, né? Quernan é o frère de lait do Conde, né? Ou seja, irmão de leite. Não sei se vocês sabem, né? Mas tem aquelas crianças que quando nasciam, né? Ficavam com certas mulheres para serem amamentadas, cuidadas e tudo mais. É daí que vem esse nome, né? Então, esse Kernan, ele é, assim, como se fosse um irmão até de sangue, né, do Conde, sabe? Ele é muito próximo, a gente vê, é muito bonito de ver essa amizade deles em toda a narrativa, né, do livro, sabe? É muito interessante mesmo, muito bonito. E eles vão estar aí juntos, né, nessa aventura, tá? Nós vamos ter também como personagem principal Carvalho, tá? Carvalho vai ser, né, o antagonista, né? Vai ser aquele que é ruim na história, tá? Eu vou explicar mais um pouco, mas só para contextualizar vocês. Nós vamos ter também Marie, né? Maria, se a gente for traduzir, que é a filha do Conde. Ela também é uma personagem principal.
e o Chevalier de Tregolin, que é o Henri de Tregolin, tá? Ele também vai ser importante na narrativa. Bom, a gente vai ter então aí esse começo da história, tá? Em 1793, tá? Eu vou até pegar aqui para ler para vocês, né? Que ela já vai começar quando a história, né? Júlio Verne começa ela, quando começa já a própria guerra, tá? E aí ele vai trazer o que gerou, né? O que influenciou essa revolta, né? Dessas pessoas ali da região da Vendée, tá? Mas, como eu já falei, né, sobre essa questão do outro lado, essas pessoas aqui, né, que vão participar, né, dessa revolta, são católicos, tá? Que aquela região tinha muito ali um povo muito forte, né, no cristianismo. E então, teve algumas medidas, né, que vinham acontecendo com a Revolução Francesa que chatearam, né, essas pessoas que foram contra ali o que elas acreditam, né? Então elas se revoltaram contra, né, o pessoal da Revolução Francesa, né? Então, o que acontece, né? A gente tem aqui, ó, o primeiro capítulo é assim, 10 meses de uma guerra heróica, né? Então ele vai contar nesse primeiro capítulo o que aconteceu desses 10 meses. Ele vai trazer cenas ali de guerras, né? Que ele vai contar que o lado da Revolução ganha, né? O exército da Revolução ganha algumas, o lado católico ganha outras e tudo mais. E aí nós vamos ter esse início aqui do próprio livro, tá? Em 24 de fevereiro de 1793, que vai ser quando a convenção, né, ela vai proclamar um decreto, né, para convocar mais homens para lutar na guerra, né, porque estava precisando de homens para avançar, expandir e tudo mais. E aí eles querem convocar principalmente essas pessoas, né, daquela região ali, né? E o que é que acontece? A convocação ia ser por forma de sorteio, né? Então, o sorteio ia começar a acontecer no dia 10 de março de 1793, certo? E aí, quando vai acontecer esse sorteio, né, é aí que se dá esse início da guerra. Então, quando eles vão lá, né, o pessoal, para fazer o sorteio, eles iniciam tudo, tá? Então, vou ler aqui um trecho que é importante para a gente entender esse contexto, tá? Olha só. Nem a proscrição dos nobres, nem a morte de Luís XVI puderam comover os camponeses do Oeste, mas a dispersão de seus sacerdotes, a violação de suas igrejas, a entronização de sacerdotes juramentados nas paróquias e, finalmente, essa última medida do alistamento fez-os perder a paciência. Então, essa população, né, dessa região, no início da Revolução, elas eram a favor da Revolução, tá? Mas o que é que acontece? Com essas medidas, né, como essa questão aqui do juramento dos sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles tinham que prestar um juramento, né, ali para o Estado, né? As igrejas, elas foram ali tomadas, né? Até foram vendidas, né? A gente tem nos textos aqui de base, né? Eles falam dessa questão das igrejas terem sido vendidas para outras pessoas, tá? Então, isso fez levantar a fúria, né, dessas pessoas que estavam ali quietas na delas, né, digamos assim, e não tiveram, né, essa liberdade, né, religiosa, tá? Então, eu quero trazer até aqui uma parte, né, do texto teórico para vocês, que é para a gente ter essa noção também, né, assim, teórica, digamos assim, né? Então, a gente teve esse juramento dos sacerdotes, né? Até com digamos assim, aquela hierarquia, né, de padre, bispo e tudo mais, ela não ia existir mais, né?
quem ia comandar ia ser o Estado, né? Quem foi cortado aquilo ali, né? Até os próprios bens da igreja foram cortados e pertenciam agora ao Estado, tá? Então, teve uma perseguição, né, a esses religiosos, esses fiéis, até também a quem defendia os próprios fiéis ou então dava abrigo, né? E teve muito, a maioria, né, dos fiéis, eles não quiseram fazer esse juramento, né? Até porque ia contra ali o que eles acreditam e tudo mais. E esses fiéis, então, eles iam ter que sair, deixar a França e tudo mais, né? Mas o que é que acontece? É que é tão violento isso, né, que acarreta em uma perseguição mesmo a eles, né? Então, muitos foram presos, condenados à morte e tudo mais, né? E até os que davam assistência, né? Eles eram lesados, tá? Então, ele vai trazer aqui, ó pra gente, né? Viguerie vai dizer assim: o decreto de 13 de fevereiro de 1790 proíbe os votos solenes religiosos e suprime todas as ordens onde se faz este gênero de votos, ou seja, todas as ordens monásticas, todos os dos cônegos regulares e todas as ordens mendicantes. Então aqui a gente teve esse rompimento com essas ordens sacerdotais, né? Então isso levou a esse furor enorme, né? Foi aí o estopim que gerou essa revolta, né? Por esse outro lado, tá? Então, a gente vai ter esse início do livro, né? Mostrando essa guerra, tá? Então a gente tem um momento que fala que teve bastante vitórias, né, desse exército de católicos, de religiosos aí do Oeste, mas também teve momentos que quem vencia esses conflitos era o próprio Estado, né, o governo ali do Estado da Revolução, tá? Então, a gente vai ter, como eu falei, né, os nomes aí. Teve, nesse momento que o exército ia perdendo pessoas, né, iam sendo convocadas mais pessoas, mais líderes para participar, e é aí que o conde, ele vai ser chamado, tá? Então, ele vai deixar o seu castelo, né, e vai deixar sua família lá, né, as pessoas ali, né, que moravam, para ir lutar na guerra, tá? Então, o conde, ele é, na narrativa, né, um importante líder aí dessa revolta, dessa luta, né? Ele vai ser muito importante, tá? E o que é que acontece? Com o passar do tempo, né, com vitórias e perdas nas guerras, chega um momento ali que vai ser no final desse primeiro capítulo, tá? Que é quando ali não tem mais jeito, né? Os homens estão pouco do exército católico e tudo mais, e eles vão acabar perdendo e tendo que sair, né? Então, em Savigny, né, teve aí essa perda, que a gente tem até aqui, ó, o trechinho no final do capítulo que ele coloca assim: naquele dia, em 23 de dezembro de 1793, o grande exército católico e real havia deixado de existir. Então, aqui no livro, né, ele narra essa saída de Savigny para Guerande, tá? É uma cidade que eles iam se refugiar e tudo mais, né? E aí vai ficar em Savigny algumas pessoas aí desse exército real ainda, né, para conduzir todas as outras pessoas, né, da cidade para Guerande, tá? Então, crianças, né, mulheres, pessoas indefesas vão ser levadas e vão ser levadas com o conde aí guiando, né? Ele e Kernan, tá? Então eles vão ser guiados, né, para Guerrand. E aí o que que acontece, né? No meio dessa caminhada, né, dessa fuga, digamos assim, né? O
Quernan, né, o irmão, né, digamos assim, do conde, ele vai trazer uma notícia, assim, preocupante para ele, né? Então, ele vai parar o conde ali no meio que tá todo mundo correndo, vai puxar ele para um canto, né, e vai falar para ele que ele encontrou, né, no meio ali da luta, Carvalho, né? Que Carvalho era um ex-morador lá, né, das dependências do castelo, participava até lá de assuntos importantes do castelo, né? Mas ele foi expulso do castelo porque ele tinha roubado, né? E aí, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer para o conde que ele viu ele junto com o exército dos azuis, né? O exército dos azuis é o exército da Revolução, tá? Os brancos eram o exército católico, certo? Então ele diz aí que viu, né, ele no exército e diz que, vou ver se eu acho aqui o trecho para vocês, diz que ele fala assim em tom de ameaça, né, que ele tinha coisas que esperavam ele lá, em Chatelaine, no castelo, né? Aqui, ó. É, Quero dizer-vos que grandes infortúnios vos esperam, né? Foi o que falaram, né? Ele falou pra Kenan, tá? Então, quando fica desesperado, né? Meu Deus, minha filha, minha mulher que ficou lá, né? As pessoas que moravam lá na região, né? Então, eles decidem de ir pra lá, né? E depois de ver se tá tudo bem lá, né? Depois dessa ameaça, eles voltarem pra ajudar o exército, né? Então eles vão, né? E fica um pouco longe dali da região onde eles estavam, né? E eles vão se dirigir aí, então, para o castelo, né? O castelo do Conde, tá? Então, nós vamos ter aqui algumas descrições, né, do castelo também. Mas, como eu falei, essa viagem vai ser longa, né? Essa viagem eles vão precisar fazer uma viagem de barco, né? Então eles vão arrumar um barco com o dinheiro que o conde tinha levado ali, né, para se manter e tudo mais. Então eles conseguem arrumar um barco pra ir. É até engraçada essa cena. Mas eu não vou me prolongar tanto, né? Quando vocês forem ler, se vocês se interessarem, vocês podem ver. Mas é bem uma aventura ali, né? Eles vão enfrentar tempestade ali no mar, né? Então, o vento forte ali, água entrando em embarcação, sabe? Então, é bem esse caráter mais aventuresco, né? De Júlio Verne, tá? Até chegar lá no castelo, né? Então, eles vão passar por vários lugares aí, né? Até chegar lá. Chegando lá, né, eles já vão estranhar, né, no caminho para o castelo, porque eles vão descer do barco em um momento, né, que o barco vai até se quebrar. E eles vão seguir a pé até o castelo, né, durante algumas horas. E aí, nesse caminho até lá, eles vão ver que a cidade ali tá deserta, né, tá... Assim, eles não encontram ninguém e tudo mais, e eles já ficam mais preocupados ainda, né. E então, eles vão se apressando, né. E ao chegar, né, de fato, ao castelo, aí é que eles verem tudo destruído, né? Vê que não tem ninguém ali, né? Tá uma cidade vazia agora. E o castelo tá com uma placa lá, né? Que é uma placa de, de venda. Eu vou ver se eu acho aqui pra vocês a ilustração do castelo, tá? É até interessante. E o castelo, né, não era nada assim luxuoso, tá, gente? O castelo, ele tem uma descrição aqui que era algo simples, né, de pedra simples e tudo mais, tá? E aí, nesse capítulo do castelo, né, a gente tem também um pouco aí de informações sobre a família do conde, né? A família do conde, ela não era, assim, uma família que era do exército e tudo mais, né? Era uma família calma, que sempre viveu com tranquilidade, né? Até os próprios moradores ali da região,
eles davam mais valor para o próprio conde do que para o rei, né? Então, pra gente ver como esse conde ele era querido ali na região, tá? E aí, o que acontece? Nesse momento, né, que ele chega lá no castelo e que ele vai ver como é que tá e tudo mais, né, desesperado procurando a filha e a mulher, é, aparece uma velhinha, né, que vai dizer pra ele, e ele vai conversar com ela, né, e aí ele pergunta, cadê minha mulher, cadê minha filha, né, e aí ela vai dizer, aqui é a imagem, deixa eu, não sei se tá dando pra ver direito, mas é bem interessante as gravuras, né. E aí ela vai dizer pra eles, né, que a mulher do conde, né, ela foi morta, juntamente com o padre de lá também, né, e a filha dele foi levada presa, né, pra ser condenada, tá? Então, aí nós vamos ter a aventura, assim, de fato, começando, né? Porque até então tinha um pouco de aventura, mas agora de fato ela vai começar, porque o conde, né, ele vai seguir então para procurar essa filha dele que foi levada, né? Ela foi levada para Quimper, né? Que era uma cidade onde eles estavam abrigando aí presos, né, da guerra e tudo mais, tá? Então, era lá também que acontecia, que as pessoas eram guilhotinadas e tudo mais, tá? E ela foi levada para essa cidade. Então eles vão para ela. E aí no próximo capítulo a gente já tem, né, ele chegando nessa cidade. E quando ele chega lá, né, tá conhecendo a maior, assim, maior furdunço, digamos assim. E eles estão querendo tentar entender o que é que tá acontecendo ali na frente, uma multidão, né? Que eles não conseguem ver e tudo mais, tá uma zoada e tal. E no meio dessa agitação, né? Eles vão escutar o nome da filha do conde, né? Sendo falada lá no momento da condenação para ser levada para a guilhotina. E aí, o que acontece? Nesse momento também tem uma agitação que aí acaba parando ali a cena e tudo mais, mas não é narrado mais pra gente depois dessa agitação. Por quê? Quando acontece isso, o Conde ele vai desmaiar. Porque ele escuta o nome da filha dele, né, que vai ser guilhotinada e tudo mais. E aí, nesse momento que ele desmaia, é... Kernan, né, vai pegar o Conde e vai levar ele pra uma pousada ali escondido, né, porque ali tá cheio dos azuis, né, e eles não podem dar bobeira, né, então eles vão levar pra essa pousada. E aí, chegando nessa pousada, eles vão tentar descobrir o que é que aconteceu e tudo mais, então eles vão, de fato, confirmar, né, que houve a condenação e tudo mais. E quando o Conde, assim, melhora, né, gente, entre aspas, porque ele não vai melhorar de fato depois de ter a notícia de que a filha dele foi guilhotinada. Eles vão, então, embora, né? Mas o Conde antes quer passar no cemitério para ver a filha dele, né? E, e aí, eles vão pro cemitério, tá? Mas só, voltando aqui rápido, uma informação importante. Né? Eu falei da questão da guilhotina, né? Tem um personagem que vai aparecer, né? Que tá ali nas coisas que acontecem e que vai aparecer, assim, vai ser falado o nome dele, que é Maximilien Robespierre, tá? Ele é que inseriu aí, então, o Comitê de Saúde Pública, tá? O Comitê de Segurança Geral e o Tribunal Revolucionário. Essas três coisas, né, eram coisas que, assim, que praticaram, né, essas perversidades, digamos assim, contra as pessoas, né. Então foi a mando dele, né, assim, ele que estabeleceu isso, né. Então, só para vocês lembrarem, né, tem alguns momentos que vai ser citado, né, o comitê de tal coisa, né, o tribunal.
Então, para vocês lembrarem que essa informação tá histórica mesmo, né? Bom, então voltando, né? Eles vão para o cemitério. Então eles estão lá, o Conde chorando e tudo mais, né? Uma cena, enfim, triste. E o que é que acontece? Eles ali no cemitério, eles vão ver que tem mais alguém, eles não estão só, né? E aí, Kernan já se atenta, né? Opa, o que é que tá acontecendo e tudo mais, né? E aí eles vão se deparar com uma pessoa ali que é o Chevalier de Trégoulin, né? O Cavaleiro de Trégoulin. E aí eles se apresentam e tudo mais, assim, o Conde e o Kernan é receoso, né? Muito receoso porque tinha azuis ali por todo canto, né? E aí, quando o Conde se apresenta, né, o nome, o cavaleiro fica tipo assim, nossa, você tem que vir comigo agora, é importante, você vai gostar do que eu tenho pra te mostrar e tudo mais. E mesmo preocupados, eles vão, né, com ele. Então ele leva eles pra uma casa lá, né, que fica localizada lá na cidade mesmo. E chegando lá na casa, eles se deparam com Marie, né, a filha do conde. E aí eles ficam surpresos, né, tipo assim, ela não tinha sido guilhotinada, né, eles ficam sem entender e tudo mais. E aí, esse cavaleiro, né? Ele vai explicar então pra eles que no momento lá que eles tinham chegado na cidade, ele tinha ido atrás da irmã dele, né? Porque ele tinha conseguido uma autorização, alguma coisa assim, que tinha permissão de pegar a pessoa, né? E aquela pessoa não ser condenada. E chegando lá, era tarde demais, né? A irmã dele já havia sido morta. E aí ele vê essa menina, né, indo ser condenada. Então ele finge que ela é a irmã dele pra salvar, né, a vida dela. E aí salva ela, né? Então, muita coisa, né, que acontece. Mas aí a gente tem um momento, assim, de felicidade, mas não de paz ainda, né? Porque tem muita coisa acontecendo. E eles não podem ficar ali naquela cidade porque é perigoso. Então, eles vão se refugiar em uma cidade que o cavaleiro, ele mesmo estava pensando em levar a irmã dele, né? Que é uma cidade ali no litoral, né? Que é uma região de pesca, tranquila e tudo mais. Que é Douarnenez, tá? Então eles vão para essa cidade, tem assim coisas que acontecem no caminho, tá? É interessante da gente ver, tem conversas, né? Que vai acontecer, a gente vai conhecer mais, né? Desse cavaleiro de Tregolin. E o Conde mesmo, ele vai se abrir também para ele. Eles vão passar algumas horas, né? Até chegar na cidade e tudo mais. E é muito interessante, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque isso aí é pra vocês verem. Bom, aí continuando, né? Eles vão chegar lá na cidade e eles vão morar numa casinha assim, bem humilde, né? Com um pescador que vai acolher eles. E eles vão ficar lá nessa casa, vão começar a trabalhar de pescadores também pra ajudar, né? Pra subsistência mesmo, né? Porque agora eles não tinham mais nada, não conheciam mais ninguém. E Marie também queria ajudar, ela vai trabalhar com costura ali, essas coisas, sabe? Bom, e aí também quando chega nessa cidade é interessante porque tem uma ilha lá, né, próxima, que tá acontecendo, acontece assim, digamos, coisas misteriosas, né? Eles falam que acontece. E quando assim tem chuva forte, eles dizem que é por conta de quem tá ali na ilha, não sei o quê, né? E eles ficam sem saber, o conde, né? E a família dele, ele fica sem saber, mas o que é que tem naquela ilha, não sei o quê. E aí depois de perguntar muito, eles vão falar que lá mora um padre, né? Que é um desses que é juramentado, né?
que fugiu para lá, né, porque a população não aceitava, uma população muito ali religiosa, né, que estava contra os azuis, né. Então não ia aceitar um padre juramentado, né, que vai contra um padre que serve ao Estado, né. Então ele fugiu para lá e tudo mais. E acontece até uma situação ali, né, que a população de lá vai se revoltar contra o padre, vai tentar ir atrás dele. E Kernan e Henry vão salvar ele, né? E aí, nesse momento, eles vão se aproximando mais, sabe? O Conde, com o cavaleiro, né, de Tregolan, Marie, a família ali vão se aproximar, né? E Henry, né, ele vai começar a se aproximar mais ainda de Marie, né? Então, ele tá gostando ali amorosamente dela. Então, a gente vai ver isso se desenvolvendo, né? E ele querendo ali casar com ela, tá? Mas aí não tá tudo bem, tá? Foi um momento de paz que teve ali. Acontece que um dia o Conde sumiu, né? E aí todo mundo preocupado, e agora? Pra onde foi o Conde? Será que foi pego pelos azuis e tudo mais? Bom, ninguém sabe. Então vai se passar alguns dias eles procurando, nada de achar, até que um belo dia o Conde volta, né? E diz que precisou sair ali e tudo mais, né? Fica aquele mistério, enfim. Aí, o que acontece, né? Com essa volta do Conde, eles vão falar do casamento para o Conde, né? Que eles dois querem se casar e tudo mais, o Conde concede, né? E diz que deixasse com ele que ele ia arrumar isso, né? Então ali os dias se passam, eles ficam, nossa, mas cadê o casamento que não vai ter e tudo mais? E um belo dia o Conde chega dizendo, ó, vocês vão se casar tal dia, tal, tal. Ok. Eles vão se casar então na gruta, numa gruta lá que tem próxima, né? Que para acessar essa gruta tinha que ir de barco, tá? Então eles montam um altar ali para realizar a missa, né? Junto ao casamento na gruta, né? E todo mundo da região ali fica sabendo, né? Até porque eles foram atrás de um padre que era, assim, misterioso, ninguém conhecia, porque ele estava celebrando missa escondido, porque não podia, né, assim, um padre que não fosse juramentado celebrar missa e tudo mais, como eu falei a vocês, né? Então eles chamaram esse padre, né, para ele comparecer, fazer o casamento. E como aquelas população fazia tempo que não tinha uma missa e tudo mais, né? Eles queriam, né, assistir uma missa. Então vai todo mundo, se reúne, vai muita gente pra lá. E cadê esse padre, né? Então, é, esse padre vai aparecer. E quem era o padre? O Conde de Chantilly, né? O Conde, né, ele antes de se casar, ele tinha começado os estudos, né, ali religiosos, eclesiásticos, né? Só que ele parou, né? Depois de um tempo, aí se casou e tudo mais. Mas aí, nesse momento, né, que ele tá lá nessa cidadezinha, ele resolveu voltar, né? E encontrou ali um sacerdote, né, que proclamasse, digamos assim, ele padre, né? E aí ele se torna padre, de fato, é ele que vai celebrar a missa. E aí, tudo bonito, né? Tudo acontecendo, o pessoal assistindo a missa. E ali, no meio da missa, o que é que acontece? Os azuis chegam, né? E ali param com o que tá acontecendo, é aquela agonia toda, né? As pessoas tentando se esconder e fugir, né? É, a maioria consegue fugir, né? Mas eles conseguem ainda pegar algumas pessoas. Eles pegam, por exemplo, o Conde, né? Da família ali, eles pegam o Conde e vão levar pra Brest, tá? Que lá ele vai ser condenado, né? Vão dizer o que é que vai fazer com ele e tudo mais. E a família do Conde então fica desesperada, né? Que levaram ele pra ir atrás dele e tal. E eles resolvem ir pra Brest, né? Pra, enfim, tentar salvar o Conde e tudo mais, né? E aí eles vão. Só que Marie e Henry, eles ficam numa pousada, né? Eles não vão, de fato, pra lá onde tá o Conde. Quem vai é Kernan, né? Pra saber o que aconteceu.
Então ele chega lá, ele soube que o Conde estava preso e que ia ser condenado, né, no outro dia e tudo mais. Mas o Carvalho, né, que tinha sido ele que tinha pegado o Conde, tava esperando achar o filho dele, porque queria que ela visse e tudo mais, enfim. E aí, Kenan, né, ele vai então ver o que é que ele vai fazer, né, ele tá decidido ali a pegar o Conde e tudo mais, a salvar ele, né. Então ele fica ali na cidade por um tempo, né. Então ele andando ali pelas ruas, ele vai ver quem? Carvalho, né? Ele vai ver Carvalho assim na frente dele. E aí, no, ali de noite, ninguém tá vendo e tudo mais. E ele consegue ali confrontar ele, né? Então ele pega ele, vai levar ele pra um canto assim, né? Pra matar ele e tudo mais. Mas o que que acontece? Enfim, acontece. Eu não vou falar, entrar em detalhes nessa parte, porque vocês podem ler e tudo mais, né? Mas eles precisam. O Kernan, né, não vai matar ele sem ele se confessar e tudo mais. Vai tentar achar um padre que vai confessar ele. Aí confessa, aí depois ele vai e volta, e enfim, né? Acaba matando ele. E aí, né, no outro dia ia ser a condenação do Conde. E o, o Kernan lá de vigia e tudo mais pra ver, né, o que podia fazer. Espera então o Conde passar lá e nesse momento que ele tá sendo levado, né, começa uma euforia assim, e aí eu vou até ler aqui pra vocês, gente, porque nesse dia é o dia que é chamado o 9 de Termidor, tá? Que foi no dia 27 de julho de mil, deixa eu só, 1794, tá? Que é a queda ali de Robespierre, né? Robespierre foi importante ali na Revolução Francesa e tudo mais, né? Então, eles vêm falar disso, né, dessa queda ali. Então, momento de dispersão e Carvalho aproveita para tirar o conde de lá e levar de volta para a família e tudo mais. E ele consegue, né? Então, nesse dia, né? Aqui, eu vou até ler para vocês. Uma palavra explicava tudo. O 9 de Thermidor tinha acabado de eclodir em Paris. O telégrafo, que Chape havia adotado 2 anos antes da convenção, trouxe a grande notícia naquele momento. Robespierre, Couthon e Saint-Just, por sua vez, tinham acabado de perecer no patíbulo. Enfim, é aí que acontece, né? Essa prisão deles. E aí termina, né, um livro nisso, então, né? Ele consegue pegar o conde, né, levar de volta. E aí eles se juntam e vão fugir para a Inglaterra. Eles vão ficar na Inglaterra até acabar esse período, né, da Revolução e tudo mais. Marie e vão se casar lá. Não é narrado pra gente, né, isso, esse casamento e tudo mais. E eles vão voltar pra França, né, quando tá tudo em paz já, tá? E eles vivem como família, né, nesse final. Enfim, tem mais uma coisa aí no final, mas assim, nada demais, mas eu vou deixar pra vocês lerem pra não contar tudo, tá? Então, assim, muita coisa pra absorver, né? Muito interessante. Se vocês, assim, se interessarem, gostarem de Júlio Verne, né? Gostarem da forma dele de escrever, eu super recomendo. Até se você não gostar, mas se você tiver a curiosidade, né, de ver, afinal, assim, é uma maneira de você conhecer também outras visões, né? Mesmo que você, sei lá, não seja, sei lá, ou a favor ou contra a revolução, não sei. Enfim, gente, é um livro, né? Tá contando ali uma narrativa. E ele também é histórico, né? Ele traz fatos históricos, como eu disse a vocês, tá? E aí, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra contar pra vocês, né? Porque, como eu falei, é, é um livro histórico. Então, tem mais uma questão que é a questão do calendário, né? Não sei se vocês sabem, mas nesse período da Revolução Francesa, eles mudaram o calendário, né? O calendário gregoriano,
por um calendário ali da Revolução, que ele ia ter como nome, os meses iam ser nomeados com fenômenos da natureza, tá? Então, 9 de Termidor por isso, né? Termidor era o nome do mês ali, tá? Que aconteceu. E o calendário gregoriano, ele só vai voltar com Napoleão, né? Quando Napoleão vai chegar, e aí é que ele volta com o calendário e tudo mais, né? E é muito interessante, né, o livro, muito assim, tem a parte da aventura, né? Não é uma narrativa que, assim, é prolongada, sabe? Os capítulos são curtos, as descrições são curtas, né? Então não é um livro cansativo. É um livro que você vai ali lendo, vai conhecendo, né, se informando, mas você também vai vendo essa aventura, né, desse conde atrás da sua família e tudo mais. E, enfim, né, se vocês se interessarem, leiam, porque é muito interessante, certo? Bom, é isso, né, eu espero que vocês se interessem, gostem e tudo mais. Se vocês lerem ou já leram, né, enfim, deixem nos comentários pra saber também a opinião de vocês, né? O que vocês acharam, tá? Deixem o like, se inscrevam e é isso, obrigada. Até o próximo vídeo.